Bom dia, a paz do Senhor. Nós queremos desejar a você um bom estudo hoje, porque o Senhor colocou no nosso coração estar fazendo esse estudo sobre sementeira, sobre colheita, que é um título bastante extenso na palavra de Deus e que tem segredos maravilhosos para a nossa vida. Geralmente as pessoas estão muito preocupadas com a colheita, mas nós sabemos que a colheita é um resultado. E para ter um resultado de uma colheita, seja em que área for, na área dos relacionamentos, na área financeira, no investimento no reino de Deus, nós precisamos entender que colher é resultado de um princípio colocado em ação. E se nós não entendermos um princípio, como nós poderemos aplicá-lo? Com certeza nós teremos prejuízo na nossa colheita se nós não entendermos o princípio de semear. Então, esse primeiro estudo, que é uma série de vários outros que vai se seguir, fala sobre discernindo a nossa sementeira. Com certeza, os nossos atos e as nossas atitudes, elas são sementes. Nossas palavras, nossos pensamentos, a Bíblia diz lá em Provérbios, assim como o homem pensa, assim ele o é. Ou seja, assim ele existe, assim ele trabalha, assim ele faz, de acordo com o que ele pensa. Então, pensamentos são sementes. E nós precisamos aprender, em primeiro lugar, antes de ficarmos tão preocupados com colheita, nós precisamos entender da semeadura no plano espiritual. Então nós gostaríamos de dizer para você que a Bíblia profundamente fala desse princípio em todos os capítulos. Começa em Gênesis, quando Deus fala crescei e multiplicai-vos. Essa palavra fala frutificar, dar origem a outra vida, crescer, como a própria palavra está dizendo. Então em 1 Coríntios 3:9, é o primeiro texto que eu quero levar você, o apóstolo Paulo nos chama verdadeiramente de lavouras de Deus. Então não fique preocupado só com a semente, mas tenha exata compreensão de que você é lavoura do Senhor. Então 1 Coríntios 3:9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, que título interessante, né? Antes de você se preocupar em colher, em plantar alguma coisa, você tem que levar ao seu coração essa verdade. De que você, a sua própria vida, você mesmo, o seu conjunto de pensamentos, de atitudes que você tem, é uma lavoura para o Senhor. Dará fruto. E os frutos que o Senhor deseja são os melhores frutos. O Senhor também, lá no livro de Oséias, no capítulo 14 de Oséias, eu gostaria de ler para você o que o Senhor pensa a respeito de Israel, que é o primeiro povo que ele chamou para formar uma nação santa. E é a mesma atitude que ele tem para com você e para comigo, de nos formar uma nação santa, um povo cuja característica seja um povo abençoado por Deus, um povo pronto para abençoar nações e gerações. Então ele vai usar a palavra aqui Israel. O profeta Oséias vai falar para uma nação. Mas essa palavra é para você também, que é uma geração de Deus, que é o povo que Deus chamou para multiplicar e florescer na terra. Capítulo 14 de Oséias, no versículo 5, diz assim: eu serei para Israel como orvalho. Ele, Israel, florescerá como lírio, e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergôntias, que quer dizer galhos, e a sua glória será como a glória da oliveira, e o seu odor, que é o seu perfume, como o do Líbano. Voltarão os que se assentam à sua sombra, serão vivificados como trigo, florescerão como a videira, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Quantos adjetivos são postos aqui? Quantas comparações com que Deus compara o seu povo? Compara com o lírio, compara com as raízes de uma árvore do Líbano,
compara com galhos, com oliveira. Fala da sombra, fala da vida que há no trigo, fala de florescer como uma vide, como uma videira, como uma plantação de uvas, e ainda diz que terá memória como a do vinho do Líbano. Sempre que se fala de vinho na palavra de Deus, está se falando de alguma coisa que traz alegria, do Espírito de Deus que é capaz de marcar a nossa vida com alegria. O Senhor não quer a sua vida marcada com tristeza, marcada com amarguras, embora elas façam parte da vida. Mas se nós nos entendermos que somos uma lavoura, que estamos crescendo, que estamos desenvolvendo, que nós estamos crescendo debaixo das chuvas do Senhor, nós vamos florescer, nós vamos exalar perfume, essa é a vontade de Deus. Nós vamos frutificar, que são passos. E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre semeadura, como o título dessa mensagem é Discernindo a Nossa Semeadura, é que você não começa colhendo. Existe um evangelho, que eu chamo de um outro evangelho, que coloca diariamente, seja através da mídia, seja em certos tipos de igreja, que chama o povo a fazer uma colheita, que chama o povo a plantar uma semente de R$100, de $100 e promete uma colheita posteriormente. Isso é muito pequeno diante do que Deus tem para nós. O mínimo que eu posso lhe dizer é que é muito pouco. O Senhor não quer apenas lhe dar alguma prosperidade financeira. O Senhor não tem prazer só de ver o seu bolso ou a sua carteira cheia. O Senhor quer a sua vida cheia de flores, cheia de sementeiras. O Senhor quer você provocando sombra nas outras vidas. O Senhor, cada pessoa ao nosso lado, é um campo do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, vocês são lavouras de Deus. Então eu sou responsável na minha vida para que alguém perto de mim se abrigue à sombra, que é a palavra do Senhor, que são os ensinos, que são as riquezas da sua sabedoria. Então vai além de dinheiro, vai além de recurso financeiro, porque o Senhor diz na sua palavra que dele é a prata e dele é o ouro. Então nós não devemos ficar impressionados com esse tipo de evangelho que nos promete apenas dinheiro na carteira. Mas nós devemos ir além. E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre semear é que isso é imperativo na palavra de Deus. Não é uma escolha e não é uma sugestão que Deus faz, mas ela está no imperativo. Se você puder conferir Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 1, a palavra do Senhor diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias tu acharás. E se lança é uma ordem, lança é uma atitude própria de quem quer crescer, de quem quer investir no reino, de quem quer usufruir das benesses que são essas grandes notícias, boas novas do Evangelho. Lança o teu pão. Qual é o teu pão? Quais são as habilidades que Deus te deu? Quem é você para o Senhor? Qual é a tarefa que mais te agrada? O que é que o Senhor colocou no teu coração que as pessoas olhando verdadeiramente dizem, isso é uma bênção. Quando você abre a boca, quando você aconselha, quando você se torna como uma mãe para alguém, quando você traz vidas para a casa do Senhor, quando você se propõe a desenvolver nas mãos de Deus. O que é? Qual é a tua habilidade? Esse é o teu pão. O pão é aquilo que nos nutre, é aquilo que nos traz vida. E o Senhor nos ordena, lança isso sobre as águas. O que quer dizer águas? Águas quer dizer circunstâncias nesse texto. Em qualquer tempo, em qualquer circunstância, é tempo de nós lançarmos o nosso pão. De nós lançarmos os recursos. De nós lançarmos alguma coisa que vai dar vida para alguém. Que vai nutrir alguém. Então não é uma sugestão de Deus. Mas é uma palavra do Senhor para que nós lancemos. O segundo texto está em Isaías, capítulo 32 e versículo 20. Semeai junto a todas as águas. Mais uma vez, é imperativo. Semeai. E agora trazendo à lembrança uma semente.
Será que quando nós vamos semear, as sementes já estão prontas? Será que nós podemos pegar uma espiga de milho com a casca, com aquele pelo que vem sobre os milhos e fazer um buraco na terra e colocar aquela espiga? Será que vai florescer? Não estão os grãos envolvidos, não estão os grãos cobertos e protegidos? Então o Senhor colocou no meu coração que a primeira atitude nossa para que nós tenhamos uma excelente colheita é que nós possamos entender que é vontade de Deus que você floresça. É vontade de Deus que você frutifique. Não é normal nós dizermos que temos o Senhor e nós colocarmos no mesmo lugar a vida inteira, muitas vezes meros espectadores da palavra, conhecedores até da palavra de Deus, mas não estamos frutificando. Então guarde no seu coração, é a vontade de Deus que você frutifique. Mas é a vontade de Deus que você semeie, que você deixe para outros aquilo que é sua habilidade, aquilo que é sua sabedoria, aquele dom que Deus te deu. E a primeira coisa importante que o Senhor colocou no meu coração é sobre a debulha. Você sabe o que é debulha? É o ato de separar a casca do fruto, da semente. Muitas vezes nós imaginamos só lançando a semente, mas não perca esse segundo passo. O primeiro passo é que você vai frutificar. É que é vontade e que é um comando de Deus para você frutificar. O segundo é que você vai fazer a debulha. Deus não fará debulha por você. Nós debulhamos. No livro de Ruth, no capítulo 2 e no versículo 17, diz que Ruth passava o dia colhendo espigas e à tarde ela fazia a debulha. À tarde, Ruth tomava um tempo para separar a casca da semente. Passava um tempo separando as impurezas, as coisas que vinham junto com a semente, mas que não eram realmente sementes. Então nós temos que ter esse cuidado. E no ato da debulha, nossas mãos vão ser feridas. Porque na debulha vai vir pedaços de pedregulhos, na debulha pode vir tocos de madeira, na debulha vem palha. E nós não queremos plantar palha. O Senhor fala para nós separarmos a palha do fruto. Quando nós chegarmos na eternidade, a Bíblia inteira está permeada desse princípio. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que nós vamos entrar na presença de Deus com uma cesta. E dentro dessa cesta, adivinha o que tem? Os nossos frutos que nós angariamos aqui na terra. Aquilo que você trabalhou para multiplicar aqui na terra. E a Bíblia faz uma pergunta. O que será se os olhos de Deus, olhando dentro da sua cesta, contemplar apenas palha? Lembra que os olhos de Deus são como fogo. E a Bíblia diz que os olhos de Deus vai queimar o que é palha e deixar o que é fruto. Então esse princípio é sério na palavra do Senhor. E nós estamos aqui para animar você a chegar na presença de Deus e na eternidade. E não dizer, Senhor, eu não sabia que eu tinha que separar coisas na minha vida. Eu não sabia, Senhor, que havia atitudes, pensamentos, escolhas na minha vida que eram apenas palha. Que não tinham nenhuma coisa de Deus naquilo. Que eram apenas meus sentimentos, que eram apenas meus desejos, que eram apenas dos meus pensamentos humanos e do meu próprio coração. Mas eu quero que você aprenda hoje que você deve debulhar. E a debulha era feita em um lugar chamado eira. Era um lugar batido, era um chão pleno, aonde entravam os grãos da maneira que vinham do campo. E os homens vinham fazer a debulha. Querido, deixa eu dizer para você, é um tempo de suor, é um tempo duro, o tempo de debulhar. É um tempo onde nossas mãos ficam feridas. E eu queria trazer essa debulha que Ruth fazia. E essa debulha que Ornã também fazia em 1 Crônicas 21, de 18 a 24. A Bíblia diz que o anjo do Senhor observava Ornã e os seus filhos debulhando o grão. Deixa eu animar você. É um tempo de suor, é um tempo de dificuldade. A sua debulha representa o seu casamento, a sua vida familiar, aquele lugar onde você ora, onde você profetiza, onde você se esforça para ser um homem de Deus, de testemunho, uma mulher de Deus. A sua debulha são os seus filhos, que você não os quer ver sendo alimento
para demônios. A sua debulha é a sua fé, a sua vida espiritual, que você se esforça, porque a Bíblia diz que nós vamos entrar no reino por esforço também. O reino de Deus é tomado por esforço. Não está falando de trabalho, de apresentar obras. Está falando de um desejo legítimo de ser um homem e uma mulher que frutifique aqui na terra. Nossos frutos não virão sem suor, não virão sem lágrimas. A palavra do Senhor diz que ela se abaixava, Ruth, pegava os grãos. Se abaixar faz parte de um processo de se humilhar. Nós temos que nos humilhar para pegar os frutos. Quantas vezes no nosso lar não tem entendimento, não tem uma vida, um relacionamento saudável, porque ninguém se humilha, porque ninguém se abaixa, porque ninguém quer chegar um para o outro e dizer: eu errei, eu estava pensando errado, eu peço desculpas por aquilo que eu falei com você, eu quero ter um relacionamento melhor. Nós queremos procurar um auxílio para que a nossa casa, o nosso casamento funcione melhor. Isso é orgulho. Quando alguém não tem essa atitude, é a atitude de não se abaixar. Então nós não vamos separar. O que é separar na Bíblia? Ser santos. Santificados quer dizer separados. Então nós não vamos colher frutos bons, porque nós estamos colocando as sementes com palha, com toco, com pedra. E voltando a 1 Crônicas 21, de 18 a 24, você confere depois na sua Bíblia. Diz que Ornã e os seus filhos estavam debulhando os grãos. Naquele lugar onde estava fazendo a debulha, na sua eira, anjos observavam. Esse é o princípio que eu quero deixar para você. Anjos observavam o trabalho de Ornã e de seus filhos. Quero dizer para você que muitas vezes nós queremos o aplauso de quem está ao nosso lado. Nós queremos que as pessoas saibam o quanto nós oramos, o quanto nós nos esforçamos, o quanto nós investimos, como é difícil levar esse casamento, como esse homem me dá trabalho. Deixa eu dizer para você, são os anjos que te observam. Não busque o aplauso, a aceitação e os elogios humanos. A debulha, quem assiste a nossa debulha, são os anjos de Deus. E os anjos do Senhor estão prontos a nos ajudar. Ornã, diferente de muita gente aqui na terra, não estava correndo atrás de anjos. Não estava correndo atrás de presença espiritual. Não estava correndo atrás de profecia. Diz a Bíblia que ele se escondeu dos anjos. Mas no momento seguinte, ele nem sabia talvez que existiam aqueles seres espirituais. Como talvez você hoje nem saiba que Deus envia anjos para te assistir, como diz lá no livro de Hebreus. Os anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor dos salvos. Eu quero dizer para você, os anjos do Senhor estão presenciando a tua labuta, o teu sofrimento, o teu esforço, te anima. Porque lá no livro de Isaías diz assim: não se afrouxem as tuas mãos. Por que será que o Senhor nos diz assim? Porque haverá momentos na nossa debulha que nossas mãos ficarão feridas. E haverá momentos que nossas mãos também ficarão cansadas. Nós vamos dizer assim: mas será possível que eu tenha orado tanto e isso não muda na minha vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus que está observando é o mesmo Deus que tem mensageiros para trabalhar por nós e nos ajudar na nossa labuta. Quando Ornã acaba de ter a presença daqueles anjos, Davi chega para Ornã e pede para comprar aquela eira, para que ele possa oferecer um sacrifício a Deus. Por que será que aquela eira, entre tantas que tinha em Israel, foi a escolhida como oferta para Deus? Porque aquela eira agradou, aquele trabalho do Senhor, aquele lugar onde tinha vida sacrificando. Sabe o que é que tem valor para o Senhor? Aquilo que há sacrifício. Não é sacrifício de sofrimento, mas é um sacrifício de entregar as coisas ao Senhor. O Senhor se agrada da sua família. O Senhor se agrada do seu casamento. O Senhor tem prazer nos teus filhos, sim, embora você não esteja vendo frutos agora. Mas deixa eu te dizer, foi lá na eira de Araúna que o Senhor construiu o templo de Salomão. Um dia a tua vida vai florescer.
Um dia a tua casa será uma casa que a Bíblia chama de um jardim regado do Senhor. Mas não se esqueça que você não pode ficar indiferente ao tempo da debulha. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fortaleça as tuas mãos, que você tenha prazer em investir no reino de Deus, que você se esforce para criar filhos sim consagrados, para ter um casamento santo, que você separe um tempo para estar com a palavra de Deus, debulhando também, separando aquilo que são os recados de Deus para a sua vida, que você esteja separando também, debulhando na oração, principalmente na oração, que é o nosso tempo de estarmos ouvindo a Deus e também sendo ouvidos por Ele. Não te apresses na colheita dos frutos, mas encara que existe o tempo da debulha. E neste tempo da debulha, eu quero deixar esse verso para você. Não vos canseis de semear o bem. Não vos canseis de semear o bem. O Senhor, no devido tempo, abençoará a tua lavoura, abençoará o teu campo, a tua família, o teu ministério, a tua vida espiritual. Ela florescerá, como diz aqui no livro de Oséias. Florescerá, estender-se aos seus ramos, e a tua glória será como a glória da oliveira, e o teu perfume como o perfume do cedro do Líbano. E vocês se assentarão à sombra e serão vivificados como o trigo. Que o Senhor possa marcar essa palavra na tua vida e que você possa realmente ser fortalecido no Senhor para fazer esse primeiro passo da colheita, que é a debulha. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Nós agora vamos orar para que essa palavra encontre nos corações um terreno fértil, um terreno abençoado para prosperar. Deus amado, Pai eterno, maravilhoso Senhor, dono das nossas vidas, muito obrigada pelo valor maravilhoso que o Senhor nos tem dado. Nós somos gratos porque o Senhor nos chama de lavoura sua, de edificadores seus aqui na terra. Que prazer, Senhor, que honra, Pai, que o Senhor nos dá de sermos como oliveiras verdejantes aqui na terra, de darmos frutos, de frutificarmos e darmos sombra para os que estão sem sombra, para os que estão, meu Deus, sem recursos, para os que estão entristecidos, de nós sermos perfumes para aqueles que têm apenas, ó Pai, sentido o odor podre do pecado desse mundo. Nós pedimos, ó Pai, que esse texto, Pai, dessa palavra do Senhor, que diz que somos lavouras de Deus, que o Senhor possa aperfeiçoar na nossa vida, que o Senhor possa encaminhar as nossas mãos, adestrar, fortalecer, para a sequência de fatos que nós temos que encarar antes de colher, Senhor. Nos dê ouvidos espirituais, nos dê olhos espirituais, nos dê força no nosso corpo físico, nos dê esperança, porque a Bíblia diz que aquele que semeia, lá em 1 Coríntios 9, deve semear com esperança de colher, Pai. Nós dizemos, Pai, que nós semeamos a Tua palavra com esperança que ela dê frutos em muitos corações e que muitos venham ser abençoados e trazer o testemunho para essa terra de que só o Senhor é Deus. Nós os abençoamos a eles que estão ouvindo e a nós que estamos entregando a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.